A caridade era um tribunal espiritual, dominando o vasto recinto. Sentavam-se através de uma mesa várias figuras veneráveis, sobre cujas cabeças havia um halo resplandecente. O ambiente era iluminado por uma luz verde repousante, e tomando toda a parede havia uma grande cruz que lantejolava como quem gastada de pedrarias. Uma paz serena envolvia todos os corações, e no éter vibrava uma estranha e suavíssima música que fazia levar os espíritos numa suspensão de prece. Súbito se fez silêncio, e o presidente, erguendo-se e elevando os olhos, murmurou: Mestre amado, louvado seja o vosso sagrado nome. Aqui estamos para ouvir e julgar 3 dos vossos filhos que terminaram seu estágio na terra. Rogamos para eles vossa bênção e vossa proteção e pedimos permissão para iniciarmos nossos trabalhos. Um murmúrio de bênçãos correu entre os presentes. E quando se fez silêncio, uma voz vinda do alto encheu o enorme recinto. Fale o primeiro irmão. Uma sombra adiantou-se para uma espécie de púlpito e, descobrindo o rosto, disse: Venho do departamento de recuperação. Que fizeste na terra? Fui preboste do rei. Que realizaste de bom? Defendi a coroa e a religião. Estendi a fé cristã a pontos de extremos do mundo. Fez-se silêncio. E depois de alguns momentos, uma segunda voz, cheia de energia, vibrou do alto. Foste um flagelo. Tua vaidade, teu orgulho, tua cupidez fizeram dobrar a humanidade no sofrimento e na dor. Será que nada tens que venha em teu socorro? Perguntou ansiosamente a primeira voz. Fui bom pai, fiz caridade, murmurou tremularmente a sombra. Tiraste de outros pais para dar aos teus filhos, que tudo tinham, e a tua caridade foi farisaica, para que te aplaudisse. Os jurados da mesa se comunicaram entre si, e o presidente, levantando-se, anunciou: Já tiveste a paga pelo que fizeste de bom, sendo que teu débito cresceu assustadoramente. Erra pelo orbe sozinho, sem os antigos bajuladores que te acompanhavam, e vê com teus próprios olhos o mal que fizeste com tua prepotência, teu orgulho e tua cupidez. Quando estiveres farto de todo o sofrimento que causaste, roga ao Divino Mestre que te conceda a graça de voltar à terra, sob a carne dolorida de um mendigo leproso. A sombra curvou a cabeça, mas em passos firmes, onde se via ainda o orgulho, afastou-se, ladeado, por acompanhantes transparentes. Fale o segundo irmão. Uma segunda sombra tomou lugar no púlpito. Era uma pequena figura de mulher. O pedaço de rosto que se via sob a grande e alvinitente touca parecia talhado em nívea cera. Venho da terra diretamente a este recinto. Um murmúrio de admiração correu pelo tribunal. Que fizeste no mundo? Fui irmã de caridade. Devotei-me aos que sofriam. E nos terríveis dias da peste negra chorava, quando nenhum lenitivo podia dar aos meus pobres doentes. Pura entre os puros, exclamou a segunda voz num timbre de alegria. Novo murmúrio de hosanas correu pelo tribunal. O presidente levantou-se e concluiu com alegria. Ganhaste o estágio em alta esfera. Que Deus continue a mostrar-te sua estrada. A pequenina sombra prosternou-se e, erguendo-se, traçou sobre o peito um amplo sinal da cruz. Fale o terceiro irmão. Era um jovem forte e, apesar do sorriso que o iluminava, havia no seu rosto macerado indefinível tristeza.
Também vim diretamente a este tribunal. Novo murmúrio correu entre os assistentes. Que fizeste na terra? Quase nada. Não tive paradeiro nem pousada certa. Por onde andei, ajudei aos que precisavam de um braço de amparo. Aqui era aguadeiro, ali pastor, mas além coveiro, e o que ganhava repartia pelos que eram mais famintos do que eu. Minha grande alegria era a natureza. Fui um poeta do Criador. Encantava-me o palpitar de uma asa, o pipilar dos passarinhos famintos no ninho e o laborioso trabalho de um broto rasgando a casca humilde, para se transformar mais tarde em folhas, flores e frutos. Emocionava-me o nascer e o pôr do sol, e nada me magoava mais do que o triste choro de uma criança. E o que te ensombrece a face? Saudades da terra? Não. Magoa-me o coração o ter falhado na minha última missão. Conta-nos o acontecimento para que o julguemos. A sombra curvou a cabeça sobre o peito, como se meditasse, e começou. Eu o encontrei escondido na orla do bosque. Fui guiado pelos seus gemidos, e a grande custo consegui puxá-lo para a clareira. Pensei seus ferimentos como pude. Pediu que eu deixasse onde estava e que nada dissesse a quem quer que fosse. Fui ao povoado mais próximo, onde arranjei um pedaço de pão, uma bilha d'água, e voltei ao local onde estava o ferido. Não o encontrei. Segui-lhe as pegadas e, depois de algum tempo, em pleno bosque, encontrei o desmaiado. Havia cavado um buraco ao pé de vetusto carvalho, mas não conseguira puxar um saco que descobrira. Tirei-o para fora e, espantado, vi que continha castiçais de rei, prata, coroas de ouro cravejadas e brilhantes e os cálices de metal usados no serviço religioso de um templo. Com certeza aquilo era o produto de um saque. Nesse meio tempo ele tornou do desmaio e, ao ver-me, levou a mão à cintura, onde se viu uma bainha vazia. Esboçou um sorriso e disse: eu lhe conto toda a história. Sou servente, leigo da abadia deste condado, e o moleiro, mais o filho, que são 2 desalmados, me obrigará a roubar estas peças da igreja do convento. Assim fiz. Fugimos, mas ao atravessarmos o bosque, quase ao anoitecer, vi-los perderem-se de mim e escondi o tesouro sobre o carvalho. Era minha intenção voltar a entregar o produto de tão grande crime, mas eles me encontraram e tudo fizeram para que eu confessasse o esconderijo. Desanimados e raivosos, me golpearam e me deixaram como morto. No rosto ferido transparecia a falsidade, a mentira e a maldade. Dei-lhe o pão e a água. Disse-lhe que ia deixá-lo. Rogou-me que não fizesse, que eu ajudasse a reparar sua involuntária falta. Tive pena do infeliz. E enquanto esperava que se refizesse, aconselhava-o a que retomasse sua vida simples e honesta na sacristia. Quando se sentiu com forças, pusemos-nos a caminho. Ele pediu-me que colocasse a riqueza roubada no meu saco, sobre o pretexto de que o outro estava rasgado. Quando estávamos perto do povoado, acometeu-o súbita fraqueza. Amparei-o, e ele passou-me o saco com o roubo da igreja. Mal nos acercamos das primeiras casas, fomos aprisionados pelos homens d'armas da abadia. No convento, o servente acusou-me como autor do roubo e dos seus ferimentos. Fiquei pasmo, principalmente em ver a abjeção daquela alma. Nada fez para salvar-me. As provas eram todas contra mim. Bastava a minha bagagem para evidenciar o crime. Fui condenado à roda. Meu martírio é indescritível. No pátio da abadia, fui deitado sobre uma roda no patíbulo e tive meus braços e pernas esmagados com uma barra de ferro pelo carrasco.
Fiquei desconjuntado horas e horas. A contração dos músculos causava-me dores inenarráveis, que se foram intensificando à medida que a gangrena avançava. Pareceu-me sofrer um século. Ele, o ladrão empedernido, assistiu sorrindo a todo o mastível. E, coitado, mal sabia que minha maior dor era sentir-me fracassado em não conseguir fazer na sua alma negra uma réstia de arrependimento. A sombra calou-se comovida, enquanto um longo murmúrio perpassava entre os ouvintes. Por fim, se fez silêncio e o presidente, levantando-se, exclamou: Meu irmão, és a própria síntese da caridade. Tu serás ainda hoje recebido pelo Divino Mestre. Todos os componentes do tribunal ergueram-se vibrantes, louvando em Jesus, o poeta do Criador, que viera da terra após cruel martírio.